Tem gente que grita porque quer atacar, mas tem gente que fala alto porque foi ferido. Não é raiva, é desespero. Quando a injustiça entra como uma faca no peito, o corpo inteiro tenta gritar. Isso não está certo. E é aí que muita gente perde a razão. Porque quanto mais ela tenta se defender, mais parece que ela está atacando. Já aconteceu com você? Você entra numa conversa para tentar resolver, mas quando se vê, está falando alto, está gesticulando, está tentando ser ouvido, mas tudo que as pessoas veem é que você se exaltou. E de repente, quem errou foi perdoado. E você ficou com a fama de desequilibrado. Hoje eu quero te explicar o que está por trás desse comportamento. Por que a dor da injustiça faz a gente perder o controle da voz? E como isso pode ser entendido à luz da medicina chinesa pelo desequilíbrio entre o Yin e o Yang. Se esse tema te toca, se você já se sentiu injustiçado e mal interpretado, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre o corpo, a mente, a emoção e a energia. Tudo junto. Vamos entender o ciclo. Você entra numa conversa com um objetivo: resolver algo que foi injusto. Mas ao invés de falar de forma equilibrada, algo dentro de você ativa o modo de sobrevivência. A voz sobe sem você perceber, o tom endurece, os gestos aumentam e o assunto desaparece. O foco muda, ninguém mais está ouvindo o que você está dizendo. Agora estão olhando como você está dizendo. E é aí que o jogo vira. Quem te machucou diz: tá vendo? Olha como você fala, olha como você exagera. E você, que era a parte ferida, se torna o agressor. Isso te destrói por dentro. Na medicina chinesa, toda emoção é um movimento de energia. E quando algo nos fere profundamente, o Yin aumenta. O Yin é a energia do recolhimento, da dor, do peso, da paralisação. É o que sentimos quando algo injusto nos atinge, um peso no peito, uma vontade de se encolher, de chorar, de sumir. Mas o corpo, para suportar esse excesso de Yin, precisa reagir. E a forma inconsciente de reagir é subir o Yang. E como é que o Yang se manifesta? No tom de voz, no gesto, na intensidade, na explosão emocional. Esse Yang não é força verdadeira. É um Yang de compensação. É a energia que o corpo fabrica no desespero só para não ser esmagado pela dor. Só que ele explode de forma desordenada. E aí, o que era para ser uma defesa vira um ataque. Você queria justiça, mas o tom da sua voz fez parecer que você queria dominar. E o outro, mesmo tendo causado o erro, agora tem a desculpa perfeita. Eu não quero conversar se você for gritar. Pronto. O desequilíbrio virou a narrativa. E a injustiça real se perdeu. A solução não é calar a sua dor. A solução é transformar o falso Yang em verdadeiro centramento. Em vez de explodir, você sustenta. Em vez de elevar o tom, você ancora. Isso não é passividade. Isso é poder real. Você consegue sustentar a dor sem deixar que ela dite o seu comportamento. Consegue expor a injustiça sem perder a clareza. E isso muda tudo. Toda vez que sentir a energia subir, procure se lembrar que você tem essa personalidade de se desequilibrar no tom de voz na hora de discutir. Quando você se mantém consciente disso, essa vigília vai te ajudar a se manter no centro e não elevar o tom de voz. Você precisa se esforçar, precisa se vigiar, porque se você tem esse perfil, considere, a partir de agora, começar a se auto-observar sempre. Sempre com relação a isso. Reflita sobre você, reflita sobre a sua personalidade, reconheça, sofra com isso. E assim, com a prática, você aos poucos consegue manter o mesmo tom de voz. Ou mesmo a partir desse vídeo, quando a gente coloca um vídeo como esse, você tem a consciência, a tua consciência sobe para que você possa ter como consequência a capacidade de vigiar você. Vigiar você é o segredo do equilíbrio. Vigiar você é uma forma que você encontra de levantar o Yang de compensação, mas sem elevar o tom de voz. É só se manter falando as mesmas palavras que você ia falar, mas sem elevar o tom de voz. Então, o caminho é vigiar sempre o seu tom de voz. E assim você não vai empurrar a dor para fora como um grito. Deixe que ela se acomode. A dor pode morar dentro, sem precisar fazer estrago fora. E aos poucos, o tom da sua fala fica no lugar.
e a sua verdade volta a ser ouvida. Agora eu quero passar para você um conselho de medicina chinesa para você ter mais energia para se vigiar e não elevar o tom de voz no momento que não é para elevar. Praticar Qigong. O Qigong é uma prática milenar que usa o corpo e a respiração para reorganizar a energia. É como se você ensinasse o seu corpo a não reagir com violência, mas com presença. Tem movimentos específicos para tristeza, mágoa, luto e injustiça. E toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, eu dou aulas ao vivo aqui no canal. Você pode vir e praticar comigo. Não precisa entender tudo, basta sentir, basta aparecer. E para finalizar, se você se sentiu tocado por esse vídeo, compartilha com alguém que você ama. Às vezes, a gente só precisa de alguém que diga: eu entendo por que você fala alto e não vou te julgar por isso. Mas também precisa aprender a transformar esse grito em verdade tranquila. Se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre o corpo e a alma. E ativa o lembrete para as suas aulas de Qigong.